Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas deputados e o Dr. Francisco André, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Agradeço a sua presença nesta comissão. Não é fácil colocar mais questões. A maior parte ou a totalidade já foi colocada, mas não queria deixar de fazer aqui um pequeno ponto de situação. E há uma questão que não ficou bem esclarecida quando teve aqui o assessor militar na comissão. Qual é o papel e quais são as competências do assessor militar? E já focou, em parte, qual é o relacionamento, e se o assessor militar só se relaciona com o chefe de gabinete e nunca fala com o primeiro-ministro, só para ficar esclarecido a quem é que reporta o assessor militar, como é que é feito o reporte da sua atividade, se a atividade do próprio assessor militar é combinada com quem, com o primeiro-ministro, com o chefe de gabinete. Era esse esclarecimento para já que gostava de que deixasse aqui na comissão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como lhe disse, eu iniciei funções no dia 1 de outubro de 2018, portanto trabalhei essencialmente não, trabalhei apenas com este assessor militar, Major-General Tiago Vasconcelos, que esteve cá há cerca de 2 semanas, e o que lhe posso dizer sobre isso é que não há uma regra completamente rígida, ou seja, o assessor militar acompanha todas as matérias que digam respeito à Defesa Nacional e às Forças Armadas, desde logo quando a agenda do Sr. Primeiro-Ministro incide sobre esse setor e, portanto, seja na preparação das intervenções, na preparação do enquadramento do que é que se está a passar ou do que é que vai decorrer. Também trabalha bastante sobre o processo legislativo quando tem implicações, uma vez mais, no setor da defesa ou das Forças Armadas e reporta com regularidade aquilo que são as atividades e os acontecimentos que vão tendo lugar neste setor. Reporta diretamente ao chefe, a mim, neste caso, enquanto chefe de gabinete, e reporta com bastante regularidade, tal como reporta diretamente ao Sr. Primeiro-Ministro. Há momentos em que tem reuniões só comigo, há momentos em que tem reuniões também com o Primeiro-Ministro e que contacta diretamente com o Primeiro-Ministro para o manter informado das situações que entende serem importantes, serem do conhecimento do Primeiro-Ministro. Dou-lhe um exemplo muito simples. No caso das Forças Nacionais Destacadas, cada vez que há uma atuação de uma Força Nacional Destacada que implica alguma sensibilidade, alguma questão para a segurança, o Sr. Assessor Militar, obviamente, que informa diretamente o Sr. Primeiro-Ministro, tal como também me informa a mim. Portanto, sobre essa questão de se há ou não reuniões do assessor militar com o Sr. Primeiro-Ministro, há reuniões do assessor militar com o Sr. Primeiro-Ministro, tal como há reuniões do assessor militar só comigo, dependendo, claro, em razão da matéria. Muito obrigado, Sr. Portanto, ficou confirmado que o assessor militar lhe entregou, já lhe comunicou que iria pedir e se achava bem e achou e concordou o tal memorando. Foi-lhe entregue, já escalpelizámos aqui toda a cronologia com horas, minutos, a que horas é que foi entregue, como foi entregue, a quem foi entregue. Há aqui uma questão que lhe coloco, portanto, este documento que não está timbrado, é um papel em branco, não está assinado e relata só o que aconteceu no fundo. Além deste documento, existem no tal dossiê que o Sr. Doutor referiu, que está no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, existem outros documentos que chegaram, entretanto, e quais, se for possível, existem ou não outros documentos além do dossiê normal que nós temos aqui na Assembleia, como referiu, na Comissão e para além da Comissão nós não temos este memorando, portanto existe já um documento que não é igual neste dossiê e se existem outros documentos para além deste documento. Não, este memorando, este documento foi entregue, de facto, no dia 12 de outubro de 2018, já depois da entrega do dossiê ao Parlamento, e o dossiê que está arquivado no Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro é exatamente o mesmo dossiê que foi entregue aqui no Parlamento e que eu penso que será do conhecimento dos senhores deputados. As conversas que teve com o assessor militar e com outras pessoas no curto espaço de tempo, entretanto, estamos aqui um bocado
emparedados nestas datas, mas é natural, não vale a pena. Falou ou alguma vez lhe foi referido nesta questão a questão que existia uma investigação paralela desenvolvida pela PJ Militar? Não, Sr. Deputado, nunca me foi referido e essa percepção, além daquilo que era veiculado pela comunicação social, foi uma percepção que também tive ao ler aquele documento a que os senhores deputados terão, espero eu, acesso, mas antes disso não, nunca tive nenhuma conversa e a informação que tinha sobre isso era aquela que também estava veiculada pela comunicação social quando começaram a sair algumas notícias sobre o assunto. Quanto ao anterior, eu recordo que entrei em funções apenas, de facto, no dia 1 de outubro de 2018, muito tempo depois dos acontecimentos de Tancos, seja quanto ao furto, seja quanto à recuperação e aparecimento do material. Acha que posso inferir ou posso ficar com a ideia que a tese de encenação só a partir deste momento em que foi entregue este memorando é que passou a ser discutida no gabinete do Primeiro-Ministro e por si, pelo Assessor Militar? Acha que posso dizer isto? O deputado pode ou não pode dizer, é uma prerrogativa. Isso é correto, eu só estou a perguntar e percebeu bem. Se é correto, então eu formulo a pergunta. Não precisa, eu preciso. Acha que é correto, e estou a falar a verdade, que se disser que só a partir deste momento é que portanto, a partir deste momento no gabinete do Primeiro-Ministro, o Assessor Militar, o chefe de gabinete, o próprio Primeiro-Ministro, o Ministro da Defesa, portanto, quem é que passaram a conhecer só a partir desta data a questão da encenação? Muito obrigado, Sr. Deputado. Como disse, só no dia 12 de outubro é que recebi este documento. Antes disso haveria algumas notícias na comunicação social. Quanto à qualificação desses acontecimentos, há uma investigação judicial em curso e, portanto, não me cabe a mim pronunciar sobre a qualificação em concreto do que é que se passou. Há uma investigação judicial em curso que ainda está a decorrer e há esta Comissão Parlamentar de Inquérito que pode também apurar as responsabilidades e tirar as suas ilações. O que lhe posso dizer é que, em face das notícias da comunicação social, recebemos, e das diligências do nosso assessor militar, recebemos este documento no dia 12 de outubro, que volta a referir a um documento não timbrado, não assinado e não datado. Muito obrigado. Voltava aí à reunião entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro da Defesa, que ocorreu a 12 de outubro. Esta era uma reunião era uma reunião normal, que estava marcada, ou era uma reunião extraordinária entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa? As reuniões do Sr. Primeiro-Ministro com os ministros são sempre reuniões normais, portanto não consigo qualificar como... Regular. O que posso ter, Sr. Deputado, é que eu sabia que essa reunião já estava antecipadamente marcada a eu ter recebido o documento e já estava antecipadamente marcada, se não estou em erro, antes destas diligências do nosso assessor militar para tentar perceber o que é que se passava com as referências a um dito memorando. Acha que foi este memorando que foi a gota d'água para a substituição do Sr. Ministro? Sr. Deputado, sobre isso terão a oportunidade de ouvir o então Ministro da Defesa, o professor Azeredo Lopes, também terão a oportunidade de ouvir o Primeiro-Ministro sobre esse assunto. Não vou aqui... Não tenho nenhuma opinião sobre se isto foi ou não a gota d'água. Aquilo que posso dizer e que também já tinha dito em resposta a outro senhor deputado é que da breve reação e do breve contacto que tive nesse mesmo dia com o Sr. Primeiro-Ministro, que, como foi transmitido, é que o Sr. Primeiro-Ministro também ficou com a convicção e com a certeza de que o Sr. Ministro da Defesa de então tinha tomado conhecimento e tinha visto este documento pela primeira vez nessa mesma manhã, no dia 12 de outubro. Desde que tomou posse, portanto, estamos a falar de 10 dias, 11 dias, falou ou não, é uma imprecisão que eu não consegui
perceber o que é que se tinha, porque acho que respondeu a essa questão. Falou com o chefe de gabinete do Ministro da Defesa, falou com o próprio Ministro da Defesa antes do dia 12 sobre este assunto, sobre a recuperação de material? Não falei, como disse bem, eu só tomei posse no dia 1 de outubro e, portanto, não tinha tido ainda tempo para falar com todos, para tomar conhecimento de todas as matérias e, portanto, não falei com o então Ministro da Defesa nem com o chefe de gabinete sobre este assunto. Foi o Sr. Ministro que pediu a demissão ou foi o Primeiro-Ministro que demitiu o Sr. Ministro? Ou chegaram a um consenso sobre isto? Sabe alguma coisa sobre isso? Vou ter que lhe responder o mesmo que já lhe disse há pouco. Terá a oportunidade de colocar essa questão ao Sr. Ministro de então, o professor Dr. Azeredo Lopes, mas, em todo o caso, aquilo que foi público no próprio dia foi a publicação da carta de demissão do Sr. Ministro da Defesa. Mas, como lhe digo, terá a oportunidade hoje penso eu, de colocar essa questão ao professor Dr. Azeredo Lopes. Não me pode esclarecer em relação se foi este memorando que foi a gota d'água que levou à admissão do Sr. Ministro, nem se foi o Sr. Ministro que pediu a demissão, nem se foi o Sr. Primeiro-Ministro. Sendo assim, e agradecendo a sua disponibilidade, neste caso pouco me ajudou, mas agradeço, no entanto, a disponibilidade de estar aqui e sabendo eu também, como lhe referi, que terei hoje à tarde o Sr. Ex-Ministro da Defesa em audição aqui na Comissão e também colocaremos as perguntas devidas ao Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dra. Francisca André. Muito obrigado, Sr. Deputado.